Olá, vamos chegando, estamos começando mais uma live especial da Hora de Engravidar. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, atuo diariamente com reprodução humana e meu objetivo é aqui te ajudar a realizar esse sonho de engravidar, principalmente se você tem mais de 30 anos. Então, se você está perdida ao longo dessa jornada, né? Se você está precisando de um acolhimento, né? Se você está ansiosa, se você não sabe qual é o próximo passo, você está no lugar certo. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então vamos chegando pra gente começar a nossa live. E pra gente, antes de começar, preciso dar um lembrete, né? Que a gente tem nosso evento Jornada da Fertilidade se aproximando. Faltam só 7 dias pra gente começar esse evento, que vai ser uma série de 3 aulas. Começa agora no dia 23 de junho. Vai ser uma aula no dia 23, uma no dia 25 e outra no dia 27, às 8 horas da manhã. E eu te convido a se inscrever, que é um evento 100% online, gratuito. Vai lá no link da minha bio e se inscreva, né? Você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp, uma comunidade que a gente está fazendo. E nesse grupo de WhatsApp, a gente tem lá o link de todas as lives que eu venho fazendo ao longo desse mês, né? Acho que tem na semana passada, e você consegue também ver a programação que vai ter ao longo dessa semana. Essa semana a gente tem live todo dia, né? De segunda a quinta-feira, às 7 horas da noite. Então, você precisa tá lá nesse grupo para receber as informações de quando a gente está começando, né? Quais são os temas, enfim. E hoje também, quem tiver no grupo, tiver respondido o questionário lá que a gente mandou, vai receber um presente especial. Então fica até o final comigo aqui dessa live para você saber como que você pode conseguir esse presente, tá bom? Então vamos lá. Hoje a live de hoje é um tema muito solicitado realmente por vocês, né? Que é sobre suplementação. Então a suplementação da mulher com mais de 30 anos. O que toda mulher que tem mais de 30 anos e quer engravidar precisa saber sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje. E se você acha, né, que tomar metilfolato é suficiente, ou se você precisa de uma organização, entender o que você precisa, né? Se você vai passar por um tratamento de reprodução humana assistida, você precisa assistir essa live até o final, porque a gente vai ter um conteúdo muito rico aqui, né? E pode, ao longo da live, ir colocando aqui as dúvidas, porque quem tá sempre ao vivo aqui comigo sabe que eu vou respondendo as dúvidas ao longo da live, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho aqui sobre a questão dos suplementos, das vitaminas. É importante, né? O suplemento, ele é um pilar muito importante quando a gente fala de quem quer engravidar, porque nem sempre a gente consegue, né, adquirir tudo que a gente precisa pela alimentação, isso é um ponto. E segundo ponto é que a gente está exposto a muitas toxinas, né, ao estresse oxidativo, inflamação, às vezes a gente tem uma disbiose intestinal, então tudo isso vai impactar na nossa fertilidade e os suplementos vão ajudar. Então, eu já falei, por exemplo, na live de ontem, que foi sobre progesterona, eu comentei, né, que você às vezes tem uma diferença aí do seu cobre e do seu zinco, pode interferir até na questão da manutenção do seu corpo lúteo, que é uma estrutura importante para você ter uma dosagem adequada de progesterona, que é o hormônio que vai sustentar a tua gravidez aí até a formação da placenta. Então, assim, as coisas vão se conectando, então é super importante você suplementar. E aí entra essa questão que é importante você realmente suplementar mais do que metilfolato, e eu vou explicar o porquê. Essa vitamina, né, que é a vitamina B9, ela é extremamente importante, mas a gente precisa mais, principalmente se você tem mais de 30 anos, mais de 35 anos, tá? E se você tem um diagnóstico, às vezes a gente consegue também fazendo uns ajustes aqui mais pontuais. Eu também vou trazer essa informação nessa live de hoje, tá bom? E eu vejo, né, quem já tá lá no grupo vai colocando, né, respondendo o questionário, eu vejo assim, a maioria não toma mais do que um suplemento, tá? E muitas das vezes também nem tomam suplemento. Então trazer essa clareza aqui vai ser extremamente importante. E por que, por exemplo, o polivitamínico, né? Ah, doutor, eu tomo várias vitaminas, mas eu compro um polivitamínico e tomo. Por que ele não é interessante? Porque se você for olhar lá aquela parte da tabelinha nutricional, você vai entender que ele tem muitas vitaminas, mas ele tem pouco de cada uma. Então, se você tem uma deficiência de vitamina, de alguma específica, muito difícil ele conseguir dar o aporte suficiente
para você conseguir repor. Ele é bom para fazer uma manutenção, né? Para não deixar você espoliar, enfim, reduzir, mas fazer um aumento do que está em falta é difícil, tá? Então, por exemplo, se você tem uma anemia, uma falta de ferro, só tomar aquele suplemento, né, geralzão, geralmente ele não vai conseguir te ajudar a melhorar essa falta do ferro, tá bom? Então, é só um exemplo aí dentre várias opções que a gente tem. E uma coisa super importante que eu preciso falar aqui também é que essa live, claro, ela não vai substituir, né, a tua ida ao médico, a sua consulta com o nutricionista, né, que lida ali diariamente, faz a prescrição personalizada de suplementos, tá? Então isso aqui são coisas que você já pode pegar e começar a aplicar, mas não substitui, claro, a sua avaliação, tá bom? Vamos lá. Então, o objetivo da gente usar os suplementos, né, como eu falei, a gente vai otimizar a dose das vitaminas, a gente vai otimizar o que está em falta, né? E porque o que acontece? Nem sempre no exame de sangue, e principalmente se você se baseia lá nos índices de referência, tá? Daquele exame de sangue, para quem quer engravidar, às vezes não é aquele nível, sabe? Aquele nível, ele é muito assim, para não ter doença, pra gente não manifestar uma doença. Mas quando a gente quer engravidar, e aí vamos entrar um pouquinho na questão, por exemplo, da epigenética, né? Esse nome aí é difícil, mas vamos simplificar. O que acontece? Quando a gente está se preparando para engravidar e quando a gente está grávida, tudo que a gente se alimenta, que a gente faz, né? Em termos de atividade física, alimentação, estresse, os suplementos, tudo isso vai impactar na formação do nosso bebê e pode fazer com que alguns genes do nosso bebê se manifestem e outros não. Então, se a gente tem uma suplementação adequada, a gente vai reduzir a possibilidade desse bebê ter alguma doença no futuro. Doenças como síndrome metabólica, obesidade, câncer, né? A gente pode diminuir o risco de ter algumas doenças. Inclusive, tem alguns trabalhos relacionando até uma suplementação mais completa com uma redução do autismo, tá? Isso ainda é super controverso, mas tem alguns trabalhos que falam da importância realmente da gente fazer uma suplementação adequada e a influência que isso tem na questão do bebê sobre a epigenética. Então a gente não quer somente engravidar. Claro que a gente quer engravidar, a gente quer ver lá o nosso teste positivo, mas a gente também quer evoluir com essa gestação, né? A gente não quer evoluir para uma perda, a gente quer ter uma gestação saudável, a gente quer que nasça um bebê saudável. Então tudo isso aí é importante, né? Pra gente ter o conhecimento e poder aplicar, tá? Vamos lá. Já falei, né? Vou entrar agora daqui a pouco, né? Se você tem um diagnóstico específico, então, por exemplo, se você tem síndrome de ovário policístico, se você tem endometriose, se você tem baixa reserva ovariana, se você já tá há muitos anos tentando engravidar, mas não tem um diagnóstico, né? Você tem aí um quadro de infertilidade sem causa aparente. Desculpa, gente. Você pode, então, ter alguns suplementos de forma específica, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora com quais suplementos toda tentante precisa ter. Então vamos começar pelo básico. O básico é o seguinte: todo mundo que quer engravidar deve começar aí, idealmente, 2-3 meses antes de engravidar com metilfolato. Quanto de metilfolato? Em torno de 400 a 800 microgramas. Geralmente tem alguns trabalhos também que mostram que áreas com muita poluição, o ideal seria você suplementar um pouquinho mais, 600, 800 microgramas, para diminuir o efeito que a poluição do ar pode impactar na qualidade do óvulo, tá? Então, metilfolato é importante porque ele não só melhora a qualidade do óvulo, mas ele tem uma comprovação de que ele reduz o risco de um defeito de fechamento do tubo neural, ou seja, da coluna do bebê. Então é extremamente importante essa suplementação. Então toda mulher que quer engravidar precisa usar metilfolato. E aqui eu já faço um parênteses que os homens também podem utilizar o metilfolato. Também é importante para a questão da qualidade seminal. Então tudo que eu falar aqui, os homens também podem fazer a utilização, tá bom? Então esses suplementos, eles também podem ser utilizados pelos parceiros e é super importante, né, que a gente tenha uma qualidade seminal boa também, tá? Principalmente se você tem, por exemplo, já algum diagnóstico ou se você tem aí por volta de 40 anos, né? O teu parceiro, ele tem que estar com um sêmen muito bom para realmente, às vezes, contrabalancear essa questão do fator idade. Ele ajuda, de certa forma, tá? Agora, se a gente tem mais do que um fator, né? Tem um fator feminino, um fator masculino, a gente vai colocando algumas pedras aí no caminho. Então, é importante o parceiro estar suplementando, mesmo que ele tenha aquele espermograma basal normal, tá bom?
é importante. Por quê? Porque no espermograma basal a gente, por exemplo, não vê a questão da fragmentação do DNA do espermatozoide, né? Que mostra ali uma alteração com risco até de evoluir para um aborto, mesmo acontecendo a gravidez, né? Acontecendo a fecundação e risco de evoluir para aborto. Não consegue ver nesse espermograma básico. Então é importante essa suplementação do parceiro, tá bom? E dificilmente nos espermogramas que eu coloco, assim, vão estar 100%. Sempre vai ter alguma coisa, ou uma morfologia alterada, né? Algum fator que às vezes nem impacta tanto, mas dificilmente a gente acha um espermograma perfeito, 100% normal, tá? Então o parceiro também precisa suplementar. Então metilfolato. Outra vitamina extremamente importante para todo mundo é a vitamina D. E aí o ideal é você fazer a sua dosagem no sangue antes de sair suplementando. Porque se você tiver uma dosagem baixa, você vai aumentar a dose de suplementação. O ideal é que você tenha uma vitamina D no teu sangue aí por volta de 50 a 60, tá? O valor. Então geralmente é um pouquinho a mais até do que aquelas referências que a gente vê no laboratório, tá? Em torno de 50 a 60. E aí você vai suplementar de acordo com com o teu valor. Mas em média, aí suplementar mais ou menos uns 4.000 unidades por dia, 2.000 a 4.000, é um valor interessante. Então, vitamina D precisa ter. E lembrar que a vitamina D, o ideal é que você consuma com comida, tá? Com alguma coisa, até uma cápsula mais oleaginosa, às vezes ela já vem nessa cápsula mais oleosa. E se você puder tomar de manhã também é interessante, tá bom? Uma outra vitamina super importante é o suplemento do ômega 3. Então o ômega 3 também é para quem quer engravidar, tá? Independente aqui falando de idade, independente de diagnóstico. Ômega 3 que tem que ter o EPA e o DHA. E aí é importante você ficar atento em duas coisas no ômega 3. A primeira delas é se ele tem um selo de qualidade, pra gente saber que aquele ômega 3 não vem com uma contaminação, tá? Então, tem que ir lá ver na sua... Porque se você jogar na internet, tem ômega 3 assim caro e ômega 3 mais barato, né? A gente vai tender, claro, pro mais em conta. Mas é ficar atenta no seguinte: se esse ômega 3 que você tá pensando em comprar, se ele tem um selo certificando de qualidade, que é um selo IFOS, IFOS. Esse selo, ele garante que aquele ômega 3 não vai ter um risco, né, de uma contaminação de metal pesado. Uma outra estratégia que você pode fazer também é pegar a cápsula do seu ômega 3 e colocar lá no freezer. Se você deixa ela lá algumas horas, né? Tira no dia seguinte. Se ela tá mole ainda, geralmente é um ômega 3 de mais qualidade, tá? Então essa é uma outra estratégia que você pode saber. E a embalagem do ômega 3, né, ela tem que ser uma embalagem que você não consiga ver dentro, tá? Embalagens muito transparentes fazem com que o ômega 3 perca suas propriedades, então o ideal é você ficar atento a isso. Outra coisa no ômega 3 é que é por aí mais ou menos 1 grama por dia que você vai utilizar, de preferência junto com uma refeição, pode até tomar numa tomada só, mas geralmente numa refeição. E o ômega 3, geralmente, nas dosagens que eu vejo, você vai precisar tomar aí 2, 3 cápsulas, né? É importante você ver a tabelinha de referência. Mas tem que ter pelo menos 300 miligramas de DHA, tá bom? Isso é importante você ficar atenta no ômega 3 que você está utilizando. Então a gente falou aqui de metilfolato, vitamina D, ômega 3. A outra que eu sempre passo, que é importante, não só pro efeito antioxidante, mas para melhorar a energia da mitocôndria, né? Então, vamos lá, vamos entender a fisiologia. A gente tem a formação do embrião com o óvulo, com o espermatozoide, e esse embrião ele vai herdar as nossas mitocôndrias, e essas mitocôndrias são estruturas que geram energia. Então, às vezes, ele é até um embrião euploide, com número de cromossomos normal, mas se ele tem um déficit energético, ele vai ter dificuldade de se multiplicar, intensa multiplicação de energia. Imagina, você está numa intensa multiplicação de células, você precisa de energia. Então, para gerar um embrião com mais energia, também a coenzima Q10 é um suplemento importante. E aí você vai ficar atenta na dose. E isso aqui é extremamente importante, porque eu vejo muito erro de vocês fazendo isso. Vocês vêm pra mim assim, eu tô tomando coenzima Q10. Aí a gente vai ver, a dose tá usando 50 miligramas de coenzima Q10, o que é uma dose extremamente baixa. O ideal é você fazer uma suplementação aí de 200 a 600 miligramas de coenzima Q10. A média é 400. Então, como é que eu começo? Se você tem 30 anos, né, não tem um fator de infertilidade aparente, né, não tem uma endometriose, não tem uma SOP, né, tá começando a tentar engravidar, 200 miligramas. Agora, se você já tem um diagnóstico, né, se você tem uma cólica, enfim, 400 a 600 miligramas. Quanto maior a idade, às vezes a gente vai aumentando a dose da suplementação, tá bom?
sempre fazendo essa avaliação. E você pode usar a forma ativa da coenzima Q10, do Biquinol. É uma formulação muito mais cara, tá? E o que acontece é que qual é a diferença da coenzima Q10 pro Biquinol? É que o Biquinol ele é a formulação ativa, tá? Da coenzima Q10, que precisa passar por um processamento do nosso corpo. A grande questão é o seguinte: é mais caro o Biquinol, tá? E os trabalhos, as evidências são com a coenzima, tá? Então as pesquisas que a gente tem até o momento, os mais robustas, são mais com a coenzima Q10. Então não é nenhum pecado você tá usando a sua coenzima Q10, tá bom? Que já é um suplemento mais caro, mas poderia utilizar perfeitamente. Não necessariamente você precisaria trocar para a forma ativa, tá? Então vamos lá. Quer engravidar? Metilfolato, vitamina D, ômega 3, coenzima Q10. Isso é o mínimo. E aí, claro, vamos começar a fazer as dosagens no seu sangue, né? Vamos dosar a sua vitamina A, vitamina C, vitamina E. A gente dosa o ácido fólico, pode ser o sérico ou o eritrocitário. A gente vai dosar ferro, a ferritina, tudo isso, a vitamina B12, né? A gente vai fazendo essas dosagens, magnésio, alumínio, selênio, né? A gente vai fazendo essas dosagens, o zinco, para entender o que a gente precisa suplementar mais. E esse resultado desses exames vão dar um norte, o que a gente precisa suplementar mais. E aí, pensando, por exemplo, no parceiro, um suplemento muito importante para ele é o zinco, tá? Para essa questão do espermatozoide. Então, é importante o parceiro também suplementar e, como eu falei, o zinco. Então, fazer essa dosagem no sangue desses minerais é extremamente importante, das vitaminas, porque existe na nossa população uma falta de vitamina bem frequente, né? Às vezes pela questão alimentar mesmo, né? Por falta de uma consciência da importância da alimentação, mas às vezes a gente precisa realmente suplementar, ou por escolhas mesmo, né? Por exemplo, quem é vegano não come a proteína animal, então vai ter às vezes uma falta de B12, precisa suplementar, ou se você tem um fluxo menstrual mais intenso, às vezes você também precisa fazer a suplementação de ferro, e aí o ferro é importante, por exemplo, se você tá com queda de cabelo, e aí já unindo os sinais que o nosso corpo dá, né? Se você tá com queda de cabelo, pode ser uma ferritina, você pode não ter anemia, mas você pode ter uma ferritina mais baixa, abaixo de 50, vai gerar geralmente uma queda de cabelo. E aí o que é importante você saber? Que para quem quer engravidar, a ferritina ela tem que estar mais do que 50. Se você for olhar só a referência, você vai ver lá que a referência é normal a partir de 50. Só que o ideal para quem quer engravidar é ter uma reserva, tá? Uma ferritina aí de 80, de 100. Isso aí é interessante, tá bom? A gente aumentar um pouquinho essa sua dosagem. A vitamina B12 acima de 500, isso é importante. O ácido fólico no sangue acima de 14, acima de 15. A vitamina D acima de 50, né? Como eu falei, 50, 60 é um valor bom para você ter de vitamina D, tá? E aí quando a gente começa a entrar, né, nos diagnósticos, no que tá sendo a causa da dificuldade, a gente vai entrando às vezes com mais suplementos. Então, por exemplo, se você já tenta mais de 1 ano, 2 anos engravidar, já há muitos anos, e você tem uma infertilidade sem causa aparente, o que é isso, né? Para quem não assistiu as outras lives. 35% das causas de infertilidade, da dificuldade de engravidar, são por fator feminino. 35% por fator masculino. 20% somatório dos dois. Tem duas coisas, tem na mulher e tem no homem. E 10% a gente vira o casal de cabeça para baixo, assim, né? E a gente investiga e não consegue achar a causa. Aí a gente realmente enquadra como infertilidade sem causa aparente. Só 10% dos casais se enquadram aqui. O que eu posso dizer muitas vezes, né, conversando com vocês e vendo na minha rotina, no dia a dia, é que vocês falam assim, eu não tenho nada. Só que quando eu pego para ver os exames, gente, vocês não fizeram quase nada, às vezes, na rotina de investigação, entendeu? Então, a gente precisa aprofundar, mergulhar mesmo nessa investigação, tá? Avaliar fator uterino, tubar, espermatozoide, né? A gente precisa avaliar seu padrão metabólico, tudo isso, tá? Então, se você tá na infertilidade sem causa aparente, além dessas que eu já falei, o que a gente vai colocar a mais? Vai pensar em colocar? Você pode entrar com vitamina C, né? Você pode fazer aí 500 mg de vitamina C, você pode suplementar a vitamina E, vitamina E em 200 unidades por dia,
Agora é importante, né, por exemplo, a vitamina E, ela ajuda também a potencializar a ação da coenzima Q10. Então a gente tende a ter um olhar, para quem já está tentando engravidar há muito tempo, em pisar um pouquinho mais o pé na questão do estresse oxidativo, para melhorar isso, sabe? Então você pode acrescentar essas vitaminas. Além disso, né, quem, por exemplo, tem síndrome de ovário policístico, tem esse diagnóstico para ajudar a regularizar o ciclo, você pode associar o NAC, você pode associar o inositol se você tem resistência insulínica, tá? Então a gente vai entrando com alguns suplementos a mais, né? Para quem tem um diagnóstico, enfim, para quem tá enfrentando uma dificuldade, uma complexidade maior, tá? É interessante fazer às vezes também a L-carnitina, tá? O homem também se beneficia bastante da L-carnitina para melhora do espermatozoide. Quem tem SOP também pode fazer L-carnitina para ajudar nessa questão da energia, tá? A gente pode fazer para quem, por exemplo, tem endometriose, né? Que eu vi que já colocaram aí. Quem tem endometriose, além de tudo que eu já falei, pode acrescentar o ácido alfa-lipoico. Ou seja, a gente vai tentando diminuir as influências que aquela doença pode causar. Quem tem endometriose, adenomiose, pólipo, mioma, né? É o que falam, né? Como tem uma predominância estrogênica. E aí o que a gente quer tentar é fazer essa redução. Tá? Agora entenda que os suplementos eles não vão ter uma força de ação se você tem um hábito de estilo de vida péssimo, concorda? É como se eles brigassem. Você tem um estilo de vida ruim e o suplemento tentando fazer uma barreira, uma força. Ele não tem força pra contrabalancear isso aqui. Você acaba jogando seu dinheiro no lixo, tá? Então o movimento tem que ser junto, tá bom? Uma coisa importante é você também entender que você precisa, né, nessa questão do estilo de vida, observar o seu hábito intestinal. Porque se você tem uma disbiose intestinal, se você é muito constipada, se você tem diarreia, né, você vai, às vezes, não conseguir absorver aquela vitamina aquele suplemento de forma suficiente, entendeu? Então as coisas vão se interligando, vão se conectando. Então a suplementação junto com a alimentação é um dos pilares fundamentais para quem quer engravidar. E a gente não pode ser uma coisa tão genérica. A gente precisa realmente ter esse olhar mais individualizado. E aí você pode, né, fazer o uso, por exemplo, de polivitamínico, não tem problema. Mas você tem que dosar e ver se realmente você precisa suplementar a mais, tá? Então, por exemplo, o ácido alfa-lipoico você vai suplementar 30 minutinhos antes da refeição, tá? O homem vai se beneficiar da suplementação, por exemplo, de zinco, da vitamina E, extremamente importante para o homem, ômega 3, coenzima Q10, o metilfolato também ele pode suplementar. Então são todas vitaminas que a gente vai fazer a utilização, tá? Quais vitaminas que você vai utilizar junto com refeições? Isso aqui é importante também. São as vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas se dissolvem melhor, né, são melhor absorvidas quando estão junto com algum alimento, alguma coisa mais gordurosa. Então a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, né? A vitamina K. A vitamina K a gente não passa assim sempre, mas também é uma vitamina lipossolúvel, tá bom? Então que é importante a gente fazer o uso aí de forma adequada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu fui me esquecendo de falar pra vocês. Vamos aqui, vou voltar aqui já, que vocês colocaram já várias perguntas. Vamos entrar agora na parte de perguntas, porque como eu falo, vocês sempre vão engrandecendo aqui a live, vocês são as protagonistas aqui. Vamos lá. Cíntia colocou, vou fazer uma FIV e óvulos doados, qual seria o remédio certo? Cíntia, nesse caso, né, quando a questão é óvulo doado, a gente precisa ter um olhar para o teu útero, para o seu endométrio. Então, durante o seu preparo endometrial, a gente precisa, né, ter um endométrio que seja trilaminar, que esteja acima de 7 milímetros. E o que pode ajudar, né, ao espessamento do endométrio, trazer um endométrio de melhor qualidade é vitamina E, L-arginina, tá? E aí pensando na sua saúde já, engravidando, lembra da epigenética que eu falei, os suplementos que você precisa dar aporte pro seu neném que vai chegar, a coenzima Q10 de uma dose baixa, aí a gente já na grávida já usa, né, uma dose baixa, o ômega 3, a vitamina D, o metilfolato. Então, vamos lá, metilfolato, você vai fazer a FIV, né, vai receber o seu embriãozinho, né, seja óvulo doado ou não, mas já tá na etapa de receber o embrião.
Vitamina E, você pode pensar na L-arginina se tiver uma dificuldade de espessamento endometrial, tá? Coenzima Q10, uma dose mais baixa, ômega 3, metilfolato, vitamina D. Ficaria com essas. A gente não utiliza geralmente a NAC nessa fase, tá? Então fica atenta a essas suplementações. O importante aqui é realmente você ter um útero preparado para receber o seu bebê, tá? E aí um dos sinais, né? Observar se tua menstruação tá vindo sem cólica, sem coágulo, tudo isso é um sinal positivo de que tá realmente pronto para receber esse embriãozinho, tá bom? Adenomiose, 38 anos de idade. Márcia, vamos lá. Adenomiose é importante a gente realmente desinflamar. É o mesmo contexto da endometriose. A adenomiose ela pode levar a uma dificuldade de implantação do embrião pela inflamação. Então, você suplementar o ácido alfa-lipoico, o NAC, né, vitamina C, vitamina E, são extremos antioxidantes. Então, é importante você fazer essa associação, tá bom? Danila, tem marcas melhores do que outras, né? Posso dar alguns exemplos sem conflito de interesse aqui de algumas marcas que geralmente eu passo. Vitafor, Pura Vida, Essential, né? Now, Nutrify, são geralmente marcas de boa qualidade, tá bom? Passei aí algumas marcas já também, Débora. Meu marido fez o espermograma e deu 10%. Ele tomando injeção de vitamina B12 ajuda a melhorar essa contagem? Não entendi. 10% de quê? De motilidade? Pode colocar aqui pra mim, Karina, pra eu entender melhor, tá? O que a injeção da vitamina B12 vai ajudar se ele tiver falta de B12? Então, se ele dosou a B12 e tá menor do que 500, tem que fazer, tá bom? O que pode ajudar aí se deu essa alteração? Não sei especificamente qual foi a alteração, mas geralmente no homem, zinco é extremamente importante, vitamina E é extremamente importante, ômega 3 e a coenzima Q10. Denise, a falta de ferro, tá? Ela é importante você fazer a suplementação até, se você tá com anemia, até antes de você engravidar. Se te indicaram venoso, acredito que tava com uma falta importante de ferro, tá? E ela, na verdade, ela pode te atrapalhar na hora da gravidez mesmo, tá? Não tanto para engravidar, mas entenda que o corpo, ele precisa pelo menos... Primeiro, antes de você nutrir o seu embrião, ele precisa nutrir a si mesmo, tá? Tanto que a gravidez, uma mulher que já entra com anemia, ela vai entrar com mais anemia ainda nessa gravidez. Porque o bebê, ele vai realmente sugando, né, entre aspas, o nosso ferro, as nossas vitaminas, para ele poder se formar. É um processo, os primeiros 2 anos, né, na barriga e fora da barriga, os primeiros 2 anos, gente, são o tempo maior de multiplicação celular ali, né, de um ser humano, tá, de maior desenvolvimento. Então, realmente, é super importante esses primeiros aí, momentos, né, tanto da gravidez quanto pós-gravidez, tá bom? Bom para aumentar a quantidade do sêmen? Depende do que está causando a baixa da quantidade do sêmen. Gente, entenda, vamos lá, vamos deixar um conceito aqui claro. Não existe fórmula mágica, né? Quem está buscando fórmula mágica está no lugar certo para entender que não existe fórmula mágica, tá? A gente tem que entender que é um conjunto, é uma engrenagem, né? São um somatório de coisas que a gente vai fazer. Mas quem dera ter uma fórmula mágica, quem dera a FIV resolvesse tudo, né? Mas infelizmente não é assim. Então a gente precisa somar as coisas, precisa entender o porquê que tá com uma alteração em quantidade de sêmen. Ele tá com varicocele? Ele tá com um obeso, né? Ele tá com uma falta de hormônio. O que tá acontecendo para ele tá com essa falta de sêmen? Tem que tentar entender a causa subjacente aí dessa baixa de sêmen, tá bom? Oi, Thelma, boa noite, tudo bem? Nayara, é uma opção fazer manipulado ou comprar. Manipulado, as nutricionistas gostam muito de passar manipulado, tá? E aí, geralmente, elas recomendam a farmácia que é mais segura, tá? Que a grande questão do manipulado é que não passou sobre uma supervisão mais aprofundada, assim, né? Da Anvisa. Mas é uma opção fazer manipulado. Eu, na minha prática, não costumo passar muita coisa manipulada. Eu passo mais já dessas empresas que eu mencionei. Mas não tem problema nenhum, tá? Amanda, essas suplementações que eu falei, acho que você pegou aqui, que você estava desde o iniciozinho, né? Então vamos reformular aqui, recapitular. Endometriose, você vai usar metilfolato, vitamina D, coenzima Q10, ômega 3. Você pode associar
o ácido alfa-lipoico, o NAC, tá? Pode, se você tiver muito sintomática, também usar vitamina C, vitamina E, tudo que aumente, ajude a reduzir teu estresse oxidativo. Estou com mioma e cisto no ovário, tive um aborto. Quais as minhas chances de engravidar novamente? Juliana, olha, só com esses dados eu não tenho como te passar, tá? Vamos entender uma coisa aqui, gente, olha só. O que vai dizer a probabilidade da gravidez acontecer no próximo mês são duas coisas: idade e tempo tentando, tá? A principal causa de perda gestacional é alteração cromossômica no embrião, e essa alteração cromossômica, a principal causa é o fator idade da mulher, tá? E aí quando a gente fala dessas medidas da medicina integrativa, né, que é essa visão do olhar mais amplo para a tua fertilidade, a gente precisa conectar e reduzir esse estresse oxidativo, diminuir a inflamação, melhorar a disbiose intestinal, tudo isso para favorecer os seus hormônios, regularizar teu ciclo, preparar teu corpo para tornar esse endométrio mais receptivo, tá? Então é tudo, é um somatório. Agora, te falar só com esses dados qual é a sua chance de engravidar novamente, eu não sei, eu não tenho como te falar. Como você já teve uma gravidez espontânea há pouco tempo, acredito que você consiga novamente, tá? Mas a gente precisa de mais dados para te dar uma percepção mais apurada disso. Isso aqui tem uma boa pergunta. Olha só, gente, qual é a grande questão das suplementações? É que a gente precisa tomar muita cápsula. Isso é ruim mesmo, mas é assim mesmo. A gente não vai achar um suplemento único, perfeito, que numa cápsula tenha tudo e eu tome aquilo ali pronto. Geralmente você vai ter vários potes, tá? Você vai ter várias coisas, vai tomar várias vezes ao dia. É assim mesmo, tá, Thelma? Então não tem uma coisa que tenha tudo junto, na dose que a gente precisa, tá? O polivitamínico, vou dar exemplos aqui. O Gestan Gold, Femibion, Matrion, enfim, alguns aí que tem no mercado, às vezes eles têm várias coisinhas, mas se você for aquilo que eu falei no início da live, você tem que olhar a tabelinha nutricional e você vai perceber. Ele tem muita coisa e pouca coisa de muita coisa, entendeu? Pouca coisa de muita coisa, isso mesmo. Então, às vezes, para suplementar na dose que a gente precisa, não é interessante. Quando que você vai usar esses suplementos aí de uma forma geral? Se você dosou tudo e tá ok, se você tá grávida, tá com um enjoo danado, a gente vai focar em algumas coisas, entendeu? Mas nesse momento que você quer engravidar, que a gente quer melhorar a tua fertilidade, vai entrar com uma suplementação com várias cápsulas mesmo, infelizmente, tá bom? Mesmo manipulando, gente, mesmo manipulando, você acaba tendo que tomar várias cápsulas. A coenzima Q10 pode tomar grávida. Geralmente a gente tende a diminuir a dose, tá? Para 200 miligramas. Na primeira trimestre, se você tiver muito enjoada, pode até tirar. Mas depois você pode incluir, tá bom? Denise, se é difícil engravidar aos 43 natural, vamos lá. Quem sou eu para falar se é fácil ou difícil? Eu posso falar o que os trabalhos evidenciam em termos de probabilidade. Então, em termos de probabilidade, né, pra gente ter uma gravidez natural aos 43 anos, a chance é mais ou menos em torno de 5%, tá? Não é uma chance alta, mas ela existe. E aí vai depender muito, né, de como que tá a sua saúde, né, como que tá a questão do espermatozoide. Então, tudo isso aqui que eu venho falando, dando essa clareza pra vocês, é importante, tá, Denise? Você precisa botar o pé no acelerador. E aí, gente, quando a gente tem uma mulher com mais de 40 aqui, como a Denise, 43 anos, que tá, né, numa tentativa, você já tá há um tempo tentando engravidar, às vezes a gente acaba indicando, né, também a fertilização in vitro. Por quê? Porque na fertilização in vitro, inclusive já dando um spoiler, né, amanhã a gente vai falar de tratamentos, tá? A fertilização in vitro, ela é uma forma que a gente consegue, né, às vezes tentar ter mais embriões num ciclo único, e ao fazer a biópsia do embrião, a gente sabe se aquele é um embrião euploide, ou seja, um embrião que tem viabilidade, chance realmente da gente conseguir ir com a gestação para frente, tá? E não diminuir o risco de aborto. Então, a grande questão aos 43 é que às vezes você até engravida, mas você pode evoluir para uma perda. Então, você melhorar o melhor possível cenário dos teus óvulos. Se você não tiver acesso a uma fertilização com biópsia, fazer tudo isso aqui que eu venho falando, que eu vou te mostrar também na semana da Jornada da Fertilidade, que começa segunda que vem,
tá? Ao longo dessa semana a gente vai ter muita live também para te esclarecer sobre isso, mas é importante você saber isso. E mesmo que você vá para uma fertilização, mesmo que você tenha 43 e vá para uma fertilização, e com as melhores chances possíveis, né? Porque é isso que eu falei, nem a fertilização é 100%, então você entrar com uma maior chance que você queira é o melhor cenário possível, tá? Então fazer tudo isso aqui. Alimentação, movimento, nutrição, né? Parte de mentalidade. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Vocês negligenciam um pouco essa questão do emocional de vocês e vocês não sabem a importância que isso tem. Isso tem uma importância demais. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quem estiver lá no grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade, amanhã eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. E também a prática da medicina integrativa, né? A visão mais integrada de outras áreas, da medicina tradicional chinesa. Então, tudo que você tiver à mão para fazer, Denise, é hora de fazer agora, tá bom? É hora da ação, Denise. A adenomiose pode desregular o ciclo? Thelma, o que acontece na adenomiose? A adenomiose, ela é como se as células de dentro do útero se implantassem, né, para dentro do miométrio. E a adenomiose, ela pode fazer um aumento de fluxo menstrual, tá? E trazer cólica. Então, grande questão da adenomiose, às vezes, é o manejo da cólica e do sangramento. Mas, geralmente, não é tão comum ter escape, sabe? É mais a questão do fluxo. 35 anos, quero engravidar novamente, não estou conseguindo. Por que devo fazer? Comece, Franciele, pela investigação. Ontem eu falei sobre isso e aqui é uma coisa que eu vou repetir porque vocês precisam saber. Vamos lá. Tem 35 anos, temos 2 caminhos possíveis. Ou você já começa a sua investigação ou você espera 6 meses tentando. Se não engravidou em 6 meses, tem que investigar. Agora, se você já sabe que tem endometriose, baixa reserva, ovário policístico, já tá com uma menstruação de cólica, já tá com dor na relação, já tá com coágulo, já tá com uma TPM, uma dor na mama, olha teu corpo falando que tem alguma coisa alterada aí. Aí você já parte para esse caminho que é já da investigação, tá bom? Então, primeiro caminho, Franciele, é continuar tentando e ao mesmo tempo investigar. E nesse continuar tentando, o que você vai fazer? Você vai fazer a prática dos hábitos férteis que eu venho trazendo aqui pra vocês. E uma das coisas é justamente essa live de hoje, a suplementação, tá? É isso que você precisa fazer. Thelma, você tomou várias vitaminas e agora tá só com metilfolato, não entendi, tá? Isso é um outro erro, gente. Vocês começam e param. Não adianta. Vamos falar sobre a janela de oportunidade? Olha só, o óvulo que você ovula hoje, vamos supor que eu esteja ovulando hoje. Ele tá sendo preparado, mais amadurecido aí dentro há 3 meses aí. Então, se você faz uma prática e para, acabou. Você não tá dando esse aporte suficiente. Então, você precisa, no mínimo, fazer as práticas 3 meses para começar a ver um resultado melhor, sabe? Claro, a gente já vai vendo alguns resultados, mas você vê um resultado melhor vai ser conforme você acrescenta o empilhamento de hábitos. Então, Thelma, vamos voltar. Volta aí o que você estava usando. Lembra que eu falei? Metilfolato é 1, vitamina D, ômega 3, coenzima Q10. É o mínimo, tá, Thelma? Eu não me lembro exatamente se você já colocou aqui teu caso, mas esse é o mínimo que toda mulher que quer engravidar deve fazer. Como aumentar o ferro? Você vai aumentar o ferro tomando a reposição de ferro. Pode ser oral, pode ser venoso, tá? Então, tomando o aporte de ferro que você precisa. Sim, Josiane, falei aqui, cabelo caindo é um sinal que pode ser falta de ferro, pode ser desregulação da tireoide, pode ser um hipotireoidismo. Então, o exame de sangue é o que vai dar mais clareza pra gente, sabe? Claro, a clínica, ela dá uns sinais, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer a dosagem, né? Tanto do TSH, do T4 livre, do ferro, da ferritina. Então é importante. Não dose só hemograma, tá? Não faça só um hemograma e só ferro. Dose a ferritina. A ferritina é a sua reserva de ferro. E ideal que ela esteja acima de 80, mais ou menos, tá bom? Se ela estiver abaixo de 50, Josiane, vai estar justificando a tua queda de cabelo, tá bom? Ó, Franciele... Gente, tem que dosar ferro, tem que fazer TSH, T4 livre. Tá? O chia amarelo e unha de gato. Eu utilizo a prescrição atualmente desses chás, né? Que são fitoterápicos aqui, né?
Quando a paciente tem um fluxo menstrual mais intenso, aí às vezes nessa fase menstrual pode utilizar, tá? Mas para quem tá tentando engravidar, não vejo tanto benefício assim. É mais na questão de uma mulher que não tá tentando. Quem tá tentando engravidar, às vezes fazer o ciclo nessa fase menstrual, o chá de camomila pode ser interessante. Mas se você tem um fluxo muito intenso, você pode usar esse chá sim, tá bom? Não tem problema não. Complexo B é bom tomar com todas as vitaminas? É difícil você tomar tudo separado, né? Porque é aquilo que eu falei, você vai precisar de várias cápsulas, tá bom? Geralmente a vitamina B, do complexo B, por exemplo, tem algumas que são sublinguais, e aí você pode tomar ela, toma ela sublingual, fez a absorção e uns minutos depois você toma as outras, aí engolindo, né? Homem pode tomar qualquer metilfolato? Pode tomar metilfolato, 400 microgramas ele pode usar. Cristiane, vai fazer FIV com os meus óvulos. Perfeito, Cris. Então, olha só. Vamos focar, depois se você quiser, bota aqui a tua idade. Vamos focar na qualidade dos teus óvulos, tá? Quem vai fazer FIV, a gente tem os trabalhos evidenciando uma melhora, né, de óvulo maduro, de quantidade. Lembra do funil da FIV? Vocês conhecem o funil da FIV? A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Mas o funil da FIV, já adiantando, é quando a gente tem, né, nem todo folículo tem óvulo, nem todo óvulo captado é maduro, nem todo maduro fertiliza, nem todo fertilizado gera embrião, que vai gerar uma gravidez, tá? Então isso é um funil. Por isso que a reserva ovariana impacta, né? Porque você começa com a base mais larga quando você tem uma boa reserva ovariana. E aí, né, como eu falei, nem todo óvulo é maduro. Pra gente tentar aumentar essa questão, às vezes, da qualidade, né, do óvulo, a coenzima Q10 tem uma ação muito importante aí, tá bom? Então esses suplementos, eles ajudam a você a ter uma maturidade maior do óvulo, a conseguir esse óvulo ser fertilizado. Então é importante você fazer isso. E aí uma coisa interessante, Cris, é você associar as práticas integrativas da medicina tradicional chinesa, tá bom? Existe na hora da transferência, até pra outra menina que eu esqueci o nome, que vai fazer a FIV com óvulo doado. Na hora da transferência tem um protocolo de Paulus, que geralmente eu recomendo para as minhas pacientes na acupuntura, que faz antes e depois da transferência, tá? É interessante. E geralmente eu também indico no processo de estímulo ovariano, na verdade o ideal seria você começar até antes, a acupuntura, para melhorar a qualidade de óvulo, tá? Melhorar o aporte, né? A acupuntura ela consegue trabalhar alguns pontos que aumentam como se fosse o fluxo pro teu ovário, e aí consegue aumentar, né, a resposta do teu ovário para aquele estímulo. Então eu gosto também, tá? Principalmente se tem baixa reserva, se tem aí mais de 40, é legal. Ah, legal, Sara, tua pergunta. Geleia real é bom para tentante? Geleia real, eu passo às vezes para tentante. Geralmente quem passa mais são as acupunturistas, quem trabalha com medicina tradicional chinesa. Mas a geleia real, às vezes eu passo também para melhorar a qualidade de óvulo, tá? Então, se você não tem alergia, componentes, né, de, por exemplo, mel, coisas da abelha, não tem alergia à geleia real, você pode utilizar. Não tem um gosto muito agradável, né? Você pode usar em pasta ou em cápsula. A cápsula é melhor, né? Por causa da questão do gosto. Mas você pode utilizar, tá bom? E aí vai fazer a transferência, se você for fazer FIV, transferência, aí você suspende. Agora, por exemplo, teve o beta positivo, aí você suspende a geleia real, tá bom? Mas por conta de não ter tanto trabalho evidenciando aí a segurança, tá? A vitamina C você pode fazer antes da refeição, tá bom? Você pode até associar com ferro para ajudar a absorção. Gabriela, né? A gente falou aqui também um pouquinho de quem tem síndrome de ovário policístico. Se você tem principalmente se você tem menstruação irregular, associar o NAC é interessante na dose 600 miligramas, tá? Aí essas marcas que eu falei antes aqui na live, elas têm o NAC, tá? Costumo passar bastante da Vitafor. Resistência à insulina, tem algo que complementa a alimentação? Sim, quem tem resistência insulínica, vamos utilizar o inositol, tá bom? Pode ser 4 gramas ao dia de inositol. Aí geralmente dão desses sachês que vendem em farmácia, são 2 sachês ao dia, você pode utilizar em horários diferentes do seu dia.
Atividade física, né? Por favor, se você tem resistência insulínica, precisa fazer atividade física. Se você perder aí 5 a 10% do teu peso, pode te ajudar a diminuir essa resistência insulínica também, tá bom? Mas focar realmente na questão de alimentação, suplementação. Agora entenda, né? Não adianta você se entupir de carboidrato, doce, sucos e tomar o inositol, não vai adiantar nada, tá? Então você precisa realmente associar as coisas, tá bom? E às vezes a gente usa medicação, tá bom? Então para resistência insulínica, em alguns momentos a gente pode utilizar medicação se a gente quer um resultado mais rápido, se é uma resistência insulínica muito resistente, enfim. Juliana, 36 anos, já tenho filho, mas em abril tive uma perda e agora descobri que estou com cisto, mioma, quais as minhas chances? Acho que eu já respondi você, Ju. Qual o ideal do magnésio de miligramas de metilfolato para tentante, planejando para o final do ano? Perfeito! Olha só como é importante a gente falar sobre fertilidade, olha só. Vamos lá, não consigo decifrar seu nome. R.K. Mal Araújo. Vamos lá, R.K. Mal Araújo, se você tá planejando engravidar, e todo mundo que tá aqui, que quer tá planejando engravidar, é importante, eu acho tão bom quando vocês vêm antes, né? Porque esse planejamento. Então, o que você tem que ficar atenta? Questão da idade. Avalia a tua reserva ovariana, tá? Se você tem algum sintoma, se você tem alguma coisa que chame a atenção, se você já tem um diagnóstico, é importante durante esse período aí de preparo, talvez já investigar. Então, se você tem uma endometriose, se você tá vindo com dor pélvica, às vezes vale a pena, né, avaliar a tua reserva, avaliar a tua trompa, né? Se o parceiro tem história, por exemplo, de uso de anabolizante, é importante você fazer essa investigação, às vezes, antes de começar a tentar, para você já não se frustrar. Entende? Então você entrar numa tentativa com um território já muito mais organizado é muito melhor. E aí nesse período agora de 6 meses antes de você começar a tentar, você vai focar no teu estilo de vida. Porque o que acontece? Às vezes você chega para começar a tentar engravidar e tá tentando, e aí eu falo, né, um monte de coisa que você precisa fazer, o que não pode fazer, a gente vai tentando para acelerar a chegada desse positivo, só que cai como, nossa, é muita coisa. E aí, às vezes, cansa mesmo. A gente fica, às vezes, cansado, perdido. Então, já vai fazendo a implementação de mudanças de hábitos. Isso vai te dar muito mais leveza nesse processo. O metilfolato é extremamente importante, mas todas essas outras vitaminas, você já pode avaliar se você está com falta de alguma vitamina, você vai precisar suplementar mais, entende? Então, esse preparo é muito importante, seu e do teu marido, tá bom? Anemia, o ideal é corrigir essa anemia, tá, Inês? Tem que corrigir a anemia para engravidar sim, tá? Maria Fernanda, 39 anos, estou na tentativa. Qual seria o ideal? Ideal de quê? Me fala, Maria Fernanda, pra gente falar. L-carnitina, 1 a 3 gramas, tá bom, Sara? Começa com 1 grama, vê como é que vai ser sua adaptação. Mioma, Rosilene, não tem uma vitamina, um suplemento específico, tá? Não tem nenhuma vitamina, nenhum suplemento, nenhuma medicação, nenhum hormônio, nada vai dissolver mioma, gente. Isso aqui é um outro mito importante de vocês entenderem, tá? O mioma, ele vai impactar a fertilidade quando ele tá mais pra dentro da cavidade do útero, ou quando você tem muito mioma, mesmo que ele não abale a cavidade uterina. Por quê? Quando ele muda a cavidade uterina, essa parte interna, ele vai dificultar, às vezes, a implantação do embrião ali. Pode aumentar o teu fluxo, né? Enfim. Agora, quando você tem um útero cheio de mioma, principalmente miomas intramurais, pode aumentar também o fluxo, porque diminui, às vezes, a contratilidade do útero, tá? E às vezes fica um útero mais hiperreativo. Então ele aumenta, às vezes, as contrações dele num período que não era para contrair. Isso também, às vezes, pode impactar na fertilidade, tá? Mas não tem uma medicação que tire mioma. Não tem vitamina que tire mioma. Então o que você precisa fazer é avaliar a posição que tá esse mioma, tá? Se ele vai interferir na tua fertilidade, na chance de você engravidar. E cuidar da tua saúde de uma forma geral, diminuir teu estresse oxidativo, ver a tua saúde intestinal, para você absorver bem os suplementos, tá? Outra coisa que é importante a gente falar aqui, falando, né, dos suplementos, é em relação aos probióticos, né? Então, se você tem muito constipada, diarreia, se você tem candidíase de repetição, vaginose, né, de repetição, uma secreção vaginal com cheiro, coceira, enfim, alguma coisa que tá aí diferente,
teu corpo tá te dando um alerta que tem alguma desregulação, né, alguma desbiose, que pode ser inclusive vaginal. Existe muita conexão entre a nossa flora da boca, intestinal e vaginal. Então, ficar atento a isso, tá? Então, se você tem muita cândida de repetição, muita coceira, muita vaginose, a gente precisa também ajustar isso para conseguir fazer com que o ambiente intrauterino esteja harmônico aí para a implantação desse bebê, tá bom? Para você conseguir engravidar. 35 anos tentando engravidar novamente, não estou conseguindo. O que devo fazer? Francilene, acho que eu já te respondi também. Q10 e metilfolato junto com a refeição? Não necessariamente. Pode ser o horário que você achar mais conveniente, tá bom? 39 anos, já passei por 2 FIVs e não consegui o positivo. Em 2020, engravidei normal. E, infelizmente, tive uma eclâmpsia e perdi meu bebê com 7 meses. Ai, que triste, Bianca. Poxa. Ai, muito triste, né, gente? Assim, muito triste, Bianca. Me fala como é que você tá agora nessa jornada. Você vai tentar de novo? Me fala um pouquinho. Você já investigou falhas de implantação? Você fez biópsia desses embriões antes da transferência? Conta um pouquinho da sua história. A fragmentação de DNA, gente, no espermatozoide do parceiro, ela precisa entender o motivo. Às vezes é varicocele, às vezes é só exposição a toxinas, tá? Às vezes é idade, às vezes é fumo, tabagismo, obesidade, bebida alcoólica. São todos fatores que geram um aumento do estresse oxidativo ali na região de formação dos espermatozoides e eles acabam evoluindo para fragmentação, tá? Muitas são corrigíveis, dá para melhorar. Agora, se a gente não consegue melhorar, né, com estilo de vida, outra coisa que pode aumentar a fragmentação é em relação à questão do sono. Então, a apneia obstrutiva do sono, se seu marido ronca muito, se ele tá obeso, isso pode piorar a fragmentação dos DNA do espermatozoide, tá? Outra coisa que pode influenciar o uso de drogas recreativas, tá? Então, isso tudo vai influenciar na fragmentação. Então, a primeira coisa é tentar fazer um diagnóstico do porquê que essa fragmentação tá aí, porque aí a gente vai na ação no que a gente precisa realmente melhorar em relação a essa fragmentação. Suplementos para o homem, né? Igual os das mulheres, a gente pode focar também em vitamina E zinco, tá? Para o homem, mas ele também pode usar coenzima Q10, metilfolato, ômega 3, tá? Vitamina D. E aí, uma alternativa, às vezes, quando a gente tem a fragmentação alta, a gente está com uma dificuldade de melhorar, de mesmo assim conseguir engravidar, é a FIV, em que a gente tem um processo de preparo seminal que tenta pegar os espermatozoides com menor índice de fragmentação para fertilizar, tá bom? Então é uma opção. Qual a tua idade, Bianca? Você falou 39, né? Bianca, acredito que você tem uma boa reserva, que você tem SOP. Tenta de novo. Faz biópsia de embrião antes da transferência, tá? Investiga trombofilia. Investiga muito essa tua parte, né, metabólica, tá? Flora, tudo que você puder. E faz a prevenção da pré-eclâmpsia logo no início, tá bom? Uma coisa interessante, se você for fazer uma nova FIV, se houver a possibilidade, tentar fazer num ciclo natural ou seminatural, né? Tentar não fazer com o uso de estrogênio para minimizar a chance de uma eclâmpsia de novo, tá bom? Sara, Regênesis Premium é um dos que às vezes eu passo também, pode ser usado mais os suplementos avulsos. Perfeito, é isso aí. Então, usar um polivitamínico é interessante, tá? Eu passo também. Só que é importante você fazer a suplementação a mais das outras coisas que precise. E aí no sangue vai dar um norte também em relação ao que você precisa mais, tá bom? Até, ano passado eu tomei o Gravidmax. Não conheço exatamente esse suplemento, tá? Tinha várias vitaminas no meio, desconfiei, parei de tomar, comprei pela internet. Agora eu estou usando somente o metilfolato. Isso, Thelma. Metilfolato, ômega 3... coenzima Q10. Gente, deixa eu dar um alerta aqui pra vocês. Já vi algumas propagandas aqui até no Instagram mesmo, tá? Na rede, de algumas pessoas que vendem umas coisas assim meio milagrosas, sabe? Tem que tomar muito cuidado aquilo ali. Sei lá, como se fossem umas garrafadas, uns negócios assim.
E a pessoa, assim, com muita gente. Eu fico impressionada, assim, né? Eu acho que tem que ficar bem atenta a quem vocês estão confiando aí a saúde de vocês, tá? Pensando na preparação para engravidar, qual seria o ideal? Metilfolato diário? Com certeza, metilfolato diário e as outras que eu falei aqui. O chia amarelo e unha de gato não ajuda a engravidar, pode ajudar no fluxo, mas a engravidar especificamente não. 42 anos, sem endometriose, será que consigo engravidar? Então, se você já avaliou trompa, avaliou espermatozoide, né, fez a avaliação da tua cavidade uterina, a princípio sim. Só que a gente precisa, pelo fator idade, acelerar e focar em tudo que você possa fazer. Geralmente, como eu falei, né, mulheres acima de 40, se quiserem uma gravidez menor tempo, uma assertividade, uma probabilidade maior, às vezes a FIV é uma opção, mas não significa que não dê pra gente fazer engravidar de outra forma, tá bom? Você tem que ficar muito claro. Quando a gente indica um tratamento, não significa que não dê para ser de outra forma. É só porque realmente que estatisticamente a probabilidade vai aumentar um pouquinho, tá bom? Mas mesmo no FIV, né, como eu passei aqui para as outras meninas, a gente também precisa se preparar, porque também não é 100%, tá? Estranho, descobri a adenomiose esse ano e esse mês estou com atraso. E o teste deu negativo. Não tem relação com essa adenomiose, tá? Gente, às vezes a menstruação atrasa. Se você teve um mês, né, por exemplo, se você teve um mês com um estresse a mais, né, às vezes você tem uma ovulação mais tardia e aí, consequentemente, a sua menstruação vai atrasar. Se você já investigou tudo, o mais importante é você observar se vem tendo muito mudanças no padrão, sabe? Mas um ciclo, um aqui, outro daqui a muito tempo, né, que veio diferente. Às vezes observa, olha pra trás, vê se você não teve às vezes um mês mais estressante, se notou alguma coisa diferente, tá? Metilfolato pelo menos 400 microgramas por dia, você pode usar de 400 a 800, tá? Maria Fernanda, coloquei aqui o que tomar, é a nossa live de hoje, é isso aí, todinha. O folato deu 2000, é bom? Eu passo, só que eu não passo só ele, tá bom? Mas é um suplemento que eu passo sim com frequência. Dosagem eu coloquei. A ótima pergunta da Cláudia. Quanto tempo antes da coleta pode começar a usar a coenzima Q10? Se você puder, pelo menos 3 meses antes. Por quê? Aquela janela que eu falei de oportunidade de ação, para você coletar óvulos de melhor qualidade, tá bom? Fazer essas medidas aí pelo menos 3 meses. Se você já fez uma FIV, olha que importante isso aqui. Se você já fez uma FIV e teve uma falha de desenvolvimento, se você fez uma FIV, teve um negativo e vai fazer uma outra, né? Se prepare, faça diferente, entendeu? Pra gente ter um resultado diferente, a gente precisa ter uma ação diferente, tá bom? Fazer a acupuntura quanto tempo antes da FIV? Mesma coisa. Entenda a lógica do processo. É a janela de oportunidade. Então, de ação. 3 meses antes é o ideal. Ah, doutora, não tem. Tô na boca de fazer minha FIV já. Enfim, já me organizei, conversei com o médico. Tudo bem, começa. Mas o ideal, se a gente fosse botar lá no papel certinho, seria o ideal pelo menos 3 meses antes. E homem também pode fazer acupuntura, tá? Quem não sabe, eu passei por uma FIV e meu marido fez acupuntura. Foi ótimo. Nossa, mudou o nosso resultado. Então, eu sugiro também que parceiro que esteja colaborando possa fazer a acupuntura. Eu fui comprar na farmácia com enzima Q10 para começar a tomar. Ela disse que se eu engravidar, eu não vou poder tomar. Pode ou não? Já respondi isso, Josiane. A gente pode usar com enzima Q10, não tem problema. Dose mais baixa, tá bom? Quem vai determinar isso, Josiane? Olha só, isso é uma sugestão que eu tô te dando, mas quem vai determinar isso, gente? Teu obstetra. Ele que vai bater o martelo se pra você ele vai manter ou se não vai manter. Mas a princípio podemos, tá bom? No primeiro trimestre, se você quiser tirar, tiver enjoada, não é a principal vitamina que você precisa ter. Primeiro trimestre, se você tiver que escolher uma só, é metilfolato, tá? Eu gosto, jura que... Olha, essa aqui é nova pra mim, hein? Aritar. Eu gosto do gosto da geleia real, meio doce, meio ácida. É pra usar sublingual, certo? Certíssimo, mas olha, você é a primeira que eu conheço que gosta. Que bom, viu como é interessante, né, o ser humano. Cada um é de um jeito. Muito bom.
Metformina, pode tomar para melhorar o óvulo de qualidade? Gente, é um conjunto de ações, tá? Metformina você vai usar se você tiver resistência insulínica, senão não faz o menor sentido você entrar com a metformina. Se você tem resistência insulínica, se você tem SOP, vai passar por uma indução de ovulação, você tá resistente lá ao Clomid, às vezes é uma estratégia entrar com a metformina. Obrigada, ai, que bom que você tá gostando da explicação. Tento simplificar ao máximo, ser bem didática aqui pra você. Bianca, dou consulta presencial no Rio de Janeiro, tá? Barra da Tijuca ou Bangu. E online, eu tenho pacientes de outros estados também, tá bom? Vou colocar aqui no chat pra vocês verem, quem quiser marcar consulta. É DDD 21 99 136 6155, tá bom? Ou então me manda um direct que a gente se fala também. Deixa eu ver aqui, peraí que eu me perdi aqui. Voltei, me achei onde eu tava. Rubi, tenho 36, tive uma perda, há 1 ano e meio tô tentando engravidar. Tem 6 meses, descobri que tem adenomiose bem pequenininho, deve ser, né? Mas tem. Tem que desinflamar, Rubi, tá bom? E outra coisa, gente, olha só. Dosa tua reserva, Rubi, tá? Você tá com 36 pra saber se realmente o caminho é continuar tentando espontâneo, se já tem que ir pra um outro tipo de abordagem, tá bom? Pra gente não se surpreender, sabe, gente? Às vezes, o que acontece? Às vezes vocês ficam tanto tempo tentando uma gravidez espontânea, sem clareza do que precisa fazer, que vai chegar para um tratamento de reprodução humana assistida já com uma reserva bem baixa, já com uma idade mais avançada, e aí o prognóstico até do tratamento de reprodução assistida é menor. Então, assim, tenha clareza, tenha estratégia, dose a reserva ovariana e faça a tua avaliação, a avaliação do teu parceiro para saber se vocês têm indicação de continuar tentando engravidar espontâneo e por quanto mais tempo, até precisar escalar algum tratamento, tá? No final da live eu vou fazer um resumão aqui, tá bom? Pediram pra eu repetir aqui, eu vou fazer um resumão no final. Andractiva é um suplemento bom pra masculino? Sim, bom, passo também às vezes. A eclâmpsia foi na gravidez natural. Sim, eu entendi, Bianca. Só que se você passa por uma transferência de embrião num tratamento de preparo de endométrio artificial, né, com estrogênio, às vezes aumenta o risco de ter a pré-eclâmpsia. E você já tem esse risco de ter novamente, uma vez que você já teve, entendeu? Probiótico é uso diário. Consulta, avaliação, né? Pode fazer o agendamento aqui pelo aquele WhatsApp que eu falei, tá bom? A coenzima Q10 não tem exame, gente, não tem, infelizmente, tá? Gente, vamos lá, vamos fazer um resumo aqui sobre os suplementos. Toda mulher que tem mais de 30 anos e quer engravidar precisa usar metilfolato, vitamina D, ômega 3, coenzima Q10. Metilfolato, 400 a 800 microgramas. Vitamina D, vai ter que dosar no teu sangue para entender quanto que você precisa, tá? Às vezes a gente precisa de uma dose maior, mas se tiver com uma dose no teu sangue acima de 50, por volta de 50, 60, suplemente aí por volta de 2.000 a 4.000 unidades ao dia. Ômega 3, pelo menos 1 grama ao dia. Fica atento ao selinho lá que eu falei do IFOS, tá? Para ter segurança de que ele não tem uma contaminação de metal pesado. E a coenzima Q10 você pode de 200 a 600 miligramas, né? Ficando aí na média aí de 200 a 400, tá bom? Quem tem a síndrome de ovário policístico, acrescente um NAC, né? Você pode acrescentar inositol se você tem uma resistência insulínica. Quem tem endometriose, adenomiose, você pode colocar vitamina C, vitamina E. Você pode entrar com ácido alfa-lipoico, tá? Voltando lá na SOP, a L-carnitina também pode ser interessante. Então tem várias coisas que a gente pode fazer de suplementação. E os homens, claro, lembrando aqui, também precisam fazer suplementação. Foque nos homens: zinco, vitamina E, tá? Ômega 3, coenzima Q10, vitamina D. Ele também pode usar metilfolato, principalmente se ele tiver uma baixa aí de ácido fólico, uma homocisteína alta, pode ser interessante fazer essa suplementação aí do complexo B, tá? Se você vai fazer FIV,
Você também precisa suplementar para melhorar a qualidade de óvulo. Então você precisa utilizar o ácido alfa-lipoico. A vitamina D precisa estar boa. Inclusive, quando a gente tem uma vitamina D muito baixa, o ideal é que você suplemente para depois fazer o estímulo ovariano. Tamanha a importância da vitamina D para a questão da qualidade do óvulo, tá? Ômega 3, então, FIV, ômega 3, né, coenzima Q10 são importantes. Você pode associar a L-carnitina também, tá? Então, tudo isso é de extrema importância para você fazer essa suplementação focada. Agora, uma dúvida aqui que surgiu, ó, importante. Para o endométrio, para ajudar a espessar o endométrio, vitamina E e L-arginina, tá? Começa com a vitamina E, e se tiver mesmo assim dificuldade, fazendo vitamina E, fazendo o ciclo das sementes. Essa semana eu vou dar para quem estiver lá no grupo de WhatsApp o ciclo das sementes. Aí você entra com a L-arginina, tá? Mas começa com a vitamina E, o ciclo das sementes, enfim. Então, recadinhos, vamos lá. Hoje, quem estiver lá no grupo de WhatsApp vai receber um presente. Quem tiver respondido o questionário, tá bom? Quem me ajudar respondendo o questionário. Esse questionário, gente, ele é super importante para eu conhecer um pouco mais de vocês, né? Saber como que eu posso ajudar, sempre trazendo organização do conteúdo para me organizar na semana da Jornada da Fertilidade, que vai ser daqui a uma semana, faltam 7 dias. Próxima segunda-feira a gente tem lá a Jornada da Fertilidade acontecendo 8 horas da manhã, tá? Dia 23 de junho. Então esse questionário ele é importante para mim, para eu entender, saber o que vocês querem saber mais, organizar esses temas de lives, né? O que eu vou trazendo sempre para vocês de atualização. Então, quem tiver no grupo de WhatsApp, responda esse questionário. Respondeu o questionário, se você já respondeu, ótimo. Se você ainda não respondeu, responda. Porque quem responder, a gente vai mandar um e-book especial sobre os suplementos. Então, se você ficou aí preocupada, né, a gente vai mandar um e-book para entender como que você precisa olhar os rótulos, o que você tem que estar atenta. Ficar atenta que às vezes, por exemplo, você pega na farmácia, esse suplemento aqui é mais barato que esse. Mas quando você entende os rótulos, você vê que às vezes esse mais caro vai te dar mais tempo de uso dessa vitamina, tá bom? Então isso aqui é importante você ter consciência e a gente vai te entregar isso tudo no e-book dos suplementos. Mas os suplementos principais para quem quer engravidar, também vai ter nesse e-book. Então se você ainda não está inscrita no evento Jornada da Fertilidade, vai lá no link da minha bio, se inscreva, é um evento online 100% gratuito, que vai acontecer daqui a 7 dias, tá? Então comece... se inscreva nesse evento e entre no grupo de WhatsApp, porque não sei se você viu aqui meus stories hoje, mas lá no grupo de WhatsApp hoje eu coloquei um áudio já falando, né, de um detox, como é que a gente pode se preparar para engravidar, e ao longo dessa semana vou ter conteúdo lá exclusivo só para quem estiver lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Então amanhã, anote aí, o tema da nossa live é coito programado, inseminação intrauterina, fertilização. O que vem antes disso. Então, se você vai passar por algum desses tratamentos, se você tem dúvida, se tem indicação desses tratamentos, como que eles funcionam, a live de amanhã é para você. Vamos passar por cada um desses tratamentos, o que você precisa fazer para se preparar. Suplementos, que foi a live de hoje, é uma das coisas, mas como eu falei, tudo é uma engrenagem que você precisa entender nessa visão da fertilidade integrativa que eu tenho trazido aqui para vocês, tá bom? Pra gente aumentar as chances. Então tá bom, um beijo, sempre especial aqui estar com vocês, tá? Vejo vocês amanhã. Ó, pra entrar no grupo, perguntaram aqui, entra lá no meu grupo, vai no link da minha bio, clica lá, se inscreve no evento Jornada da Fertilidade, você entra no grupo especial de WhatsApp da Jornada da Fertilidade, tá bom? Lembrando que essas lives ficam gravadas e quem tá lá no grupo recebe um link para poder maratonar e assistir essa se não conseguiu finalizar e todas as outras se não pegou também vão estar lá para você já assistir tudinho, tá bom? Beijo, até amanhã, tchau, tchau!